palavra à presidente da mesa. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de transmitir a saudação da nossa vice-presidente, a desembargadora Nair Ramos, que não pôde estar presente, e transmitir também os votos de sucesso no evento. Ela não pôde estar aqui por motivo de viagem, portanto, é uma honra substituí-la. Ao iniciar os trabalhos da tarde, os trabalhos oficiais da tarde, eu gostaria de cumprimentar novamente a todos os presentes, na pessoa da nossa presidente, doutora desembargadora Marlene, e dizer da satisfação da Escola Judicial de iniciar o ano letivo, como aqui destacou o desembargador e diretor da escola, Cássio Colombo, dizendo da importância da priorização dos trabalhos acadêmicos da Escola Judicial a partir da grande reflexão que se apresenta, sem dúvida nenhuma, neste ano de 2018. Nós recebemos, no ano de 2017, uma expressiva mudança na legislação, direito material e processual do trabalho. E este primeiro momento, ele apresenta, sem dúvida, aqui destacado, uma perplexidade, uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma necessidade de profunda reflexão, de ponderação, de avaliação e de voltar até mesmo às premissas básicas, alguns conceitos básicos da própria estrutura do direito material e processual do trabalho, para que esses institutos, interpretados de uma forma ponderada, possam entregar à sociedade um direito justo, um direito que contemple segurança, que contemple justiça e que contemple para nós, prestadores dos serviços jurisdicionais, vamos falar aqui juízes, servidores e advogados em conjunto, aquilo que a sociedade espera de nós. Um direito adequado para a construção de um país que comporte solidez naquilo que tem de maior valor, que é, nesse aspecto, a mão de obra assalariada, o trabalho, a prestação de serviços em geral, mas, enfim, o mundo do trabalho na importância que ele traduz. E para iniciar a conferência de abertura, nós temos aqui o tema Direitos da Personalidade Pós-Reforma. Ilustres convidados nos brindam com as suas luzes e aqui compartilharão conosco o seu conhecimento. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o conferencista Paulo Sérgio João. É uma honra muito grande, doutor Paulo Sérgio, tê-lo em nossa casa. O senhor é uma referência na PUC São Paulo, eu estudo lá há alguns anos, e realmente o seu nome, ele caminha junto com o direito do trabalho, né? Então, para nós, realmente é uma enorme honra recebê-lo aqui conosco. O currículo do doutor Paulo Sérgio foi resumido, obviamente, com a autorização dele. E os destaques que fazemos a ele, o doutor Paulo Sérgio João, ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo, especialista em Seguridade Social na Espanha, pós-graduado pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, mestre em Direito do Trabalho pela USP, doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da PUC São Paulo e da FGV São Paulo, coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da PUC São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Social Cesarino Júnior, da Associação dos Advogados Trabalhistas São Paulo, da Organização Ibero-Americana de Direito do Trabalho e autor de diversos livros e artigos. Como debatedor nesta mesa, é de igual forma uma grande honra apresentar o querido amigo, professor, doutor José Afonso D'Alegrave Neto. Para todos nós aqui do Paraná, da capital, Curitiba, é até dispensável a apresentação de um currículo que conhecemos tão bem na prática, na rotina trabalhista e na academia. De toda forma, cumprindo o mistério aqui nos atribuído, doutor D'Alegrave,
O seu currículo: bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, mestre e doutor em Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, professor da Faculdade de Direito de Curitiba e da Escola da Magistratura do Trabalho, professor convidado da PUC-Paraná, Unibrasil e Universidade Clássica de Lisboa, membro da Academia Brasileira de Direito ao Trabalho, da Associação de Advogados Trabalhistas Paraná, do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho. De igual forma, autor de diversos livros e artigos. Para organizar os trabalhos em sequência, nós vamos iniciar, então, com a conferência do Dr. Paulo Sérgio João sobre direitos da personalidade na pós-reforma, em torno de 20 a 30 minutos. Após, passaremos ao debatedor, Dr. Dalegrave, e propiciaremos a plateia que apresente as perguntas para que possam, aqui, na medida do possível, ser esclarecidas. Então, com a palavra, Dr. Paulo Sérgio João. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todos os juízes em nome da nossa presidente Marlene, agradecer o acolhimento nesse lugar tão bonito, cumprimentar o professor Dalegrave, que é a primeira vez que sentamos juntos numa mesa, mas tenho uma admiração muito grande pelos seus trabalhos, pelos seus livros. E eu queria dizer o seguinte: eu fiquei muito emocionado quando o desembargador Cássio ligou para mim, porque a doutora Morgana falou do tempo de PUC, enfim, e ele disse que eu fui aluno dele há uns 30 anos, que eu tinha 13 ou 14, era aprendiz na época, né? Mas eu comentava que eu e o Pedro Manos já fizemos agora 40 anos de PUC, de carteira anotada, né? E aí o que me espantou, que me emocionou, né, é assim, que na vida acadêmica, na vida profissional, a gente não sabe o que a gente constrói, o que a gente leva no caminho, né? E quando o Cássio ligou para mim e falou: olha, você foi meu professor no Damásio e eu me entusiasmei pelo direito do trabalho a partir das suas aulas, né? Eu só posso ser uma pessoa realizada. E cada vez que eu encontro alguém que é juiz do trabalho ou que se apaixonou pelo direito do trabalho, eu acho isso uma baita de uma vantagem, né? Essa missão que a gente tem, né? Dentro da dificuldade do direito do trabalho, conseguir fazer com que os alunos se apaixonem por essa disciplina que muitas vezes é rejeitada, muitas vezes é tratada com desprezo, né, na sociedade. Então, eu fico sempre muito contente, feliz, com um sentimento assim de uma missão, né, quase que cumprida, de perceber, né, o que a gente deixa pelo caminho. E sempre, né, a minha missão, sempre quando começo o curso, em qualquer um, é que as pessoas se apaixonem, né? A gente tem que formar gente apaixonada pelo direito e acreditar, né? Eu acho que, ao contrário do que se olha essa reforma trabalhista, acreditar que existe luz no fim do túnel, né? Que o momento de felicidade existe, não é? Que eu, especialmente em relação à reforma trabalhista, eu sou otimista, e toda vez que a gente não consegue rejeitar toda a reforma, né? A gente sempre salva alguma coisa, e quando se faz uma pesquisa no ambiente, às vezes, de poucas pessoas, sempre há um meio termo. É bom em algumas coisas, é ruim em outras. Então, eu acho que nem tudo é bom na vida e nem tudo é ruim. O que nós precisamos, e aí a minha sensação em relação à reforma trabalhista, talvez, a partir deste momento, reconstruir o direito do trabalho. Dizer, rever, né, o direito do trabalho. Dizer, procurar, a partir deste momento, né, construir um modelo que seja mais, digamos, mais justo em todos os termos. Porque nós temos, mas como que pode ser se essa
reforma, suprime direitos, cria uma situação que prevalece o direito civil, a gente está voltando lá para a Revolução Industrial. Eu acho, e aí o meu otimismo, é que o momento, né, eu não discuto aqui a questão da origem da lei, né? Nós temos um problema muito sério da legitimidade, né, da lei. E essa legitimidade acaba, obviamente, criando situações contrárias àquilo que se aprovou. Mas que se aprovou está aí. Eu acho que não dá para dizer que vamos ignorar. O que a gente tem que fazer é o melhor disto, né? É o melhor disto e ver onde é que se pode evoluir, né, dentro daquilo que nós temos. Porque a verdade, para mim, nesse assunto antes, a gente dizia que a CLT, o discurso, pelo menos, era esse. Eu não dizia isso, ao contrário, eu achava que a CLT, do jeito que estava, ela sempre atendia a qualquer situação de circunstância numa relação de trabalho. Sempre havia essa possibilidade. Mas diziam que a legislação era antiga, e não era, porque ela vinha sendo reformada inúmeras vezes. Mas diziam que não servia. E agora que se alterou, diz que esta também não serve. A minha dúvida sempre é saber o seguinte, saber se essa legislação anterior, o que ela fez de bem social? Onde que se evoluiu? O que ela deixou de resultado, a não ser, com todo respeito a vocês que são juízes, a não ser que vocês, juízes da Justiça do Trabalho, tenham assim aquele enorme número de processos trabalhistas e trabalhem sempre naquilo que dá errado. O juiz, ele trabalha naquilo que dá errado, ele não trabalha naquilo que dá certo. Então, é óbvio, aquele volume de ações trabalhistas é fruto de um descumprimento. E aí, de novo, questão que o Dr. Cássio falou aqui, e fruto de um acesso à justiça, não é o tema da conversa, mas é só para fazer uma introdução, né, naquilo que eu vou dizer. Da possibilidade de um acesso à justiça que era franqueado e que, de novo, a minha posição, banalizava as ações trabalhistas, fazia o juiz apreciar pedidos de A a Z sem nenhum fundamento. Então, eu acho que o momento é um momento de responsabilidade de advogado, responsabilidade da parte e uma qualificação das ações trabalhistas e uma qualificação do trabalho do juiz. Isso é o que eu penso, né? Não acho que isso seja um mal, né, para o jurisdicionado. Mas, como a gente está aqui para falar de outra coisa, então eu vou falar direito da personalidade. Esse tema, eu escrevi um texto até, ele é grande, mas eu não vou ler tudo, não. Que envolve um aspecto importante, porque o direito da personalidade não é um direito positivado e nem pode ser. Os direitos da personalidade, eles são direitos do próprio ser humano. Não é o Estado que vai dizer o que se tem que proteger, etc. Não é? Ao contrário dos positivistas, aí eu sou um pouco mais justnaturalista, né? Quer dizer, é da essência do ser humano ter o respeito à sua dignidade. E na evolução do direito do trabalho, o que a gente percebeu? A gente percebeu que precisava de uma legislação trabalhista para cuidar daquela relação de trabalho que era especial. Quer dizer, ser cidadão e ser trabalhador no ambiente da empresa parecia que era incompatível. A base do direito civil não servia. Então, o direito do trabalho, ele se forma exatamente para isso, para permitir, né, que as relações trabalhistas tenham pelo menos uma proteção mais digna, com um limite de respeito na relação de trabalho, e que, ao longo do tempo, o que aconteceu, ao longo do tempo, é que o trabalhador pudesse, no ambiente de trabalho, exercer a cidadania. E, com isto, obviamente, permitir, né, ao empregador, né, que aceitasse
esta condição de que o local de trabalho, ele não é mais, eu dizia isto recentemente, não é mais uma chapeira e um salário. Mas o local de trabalho, ele é muito mais do que isso. O local de trabalho, as relações trabalhistas, elas são mais universais. Recentemente eu escrevi um artigo sobre uma decisão do Tribunal de São Paulo que me chamou a atenção, e isso é revolucionário na justiça do trabalho. Eu acho que isto é evoluir nas relações trabalhistas, nas relações sociais. Era uma situação simples de uma empregada que tinha um filho autista e ela pediu para trabalhar uma jornada, meia jornada, sem redução da remuneração, porque ela tinha que cuidar do filho. Obviamente, o empregador não quis saber, ela ajuizou a ação, e a juíza de primeira instância determinou que ela ficasse em casa, ou seja, acolheu o pedido, e o tribunal igualmente. Então, isto é um exemplo, não é um ativismo judicial, eu acho que é buscar uma solução com fundamento na Constituição, com fundamento no direito, né, e de uma proteção que vai além do trabalhador. Quando eu disse que o trabalhador não é mais um marcador de cartão e recebedor de salário, é porque o empregador, quando contrata o empregado, ele tem assim um compromisso de atender esse empregado na sua universalidade. Porque qualquer problema que surge durante o contrato de trabalho, o contrato de trabalho ele tem um germe da sua modificação. E a modificação pode ser pelo empregador e pode ser pelo empregado. Isso é típico. O empregado pode casar, ou a empregada pode casar, pode ter filho, pode ter problemas, pode ter a mãe doente, pode ter o marido com algum problema. E o empregador não pode virar as costas para isto. Vocês vão dizer que romântico. Eu sou, né? Eu já disse aqui que eu acredito, né, numa luz no fim do túnel. Eu acredito numa transformação. E, curiosamente, eu coloquei essa discussão no último dia de aula no pós-graduação. Os alunos ficaram olhando para mim assim como se eu fosse um disco voador. Eu falei, não, mas é importante. A empresa precisa se transformar. O empregador precisa tornar a relação de trabalho mais humana e o trabalhador precisa ter essa segurança. Aí começaram os depoimentos, parecia coisa de testemunho. De 18 alunos, pelo menos 6 contaram um caso de empresa que acolheu um trabalhador nessa condição. Então, eu comentando, o professor Pedro está aí, eu comentando um dia, essa semana com ele, eu acho que tem uma teia invisível, né, que une essas ações assim isoladas e que acabam transformando, né, talvez a sociedade, isso venha a se transformar de alguma forma. Né? Porque o argumento sempre é que mas isso é obrigação do Estado. Mais ou menos. Né? O Estado ele quer fazer tudo, mas não faz nada. Então, se não houver uma atuação mais solidária, mais coletiva, a gente vai para uma situação difícil. Porque eu tenho um artigo aqui, é muito interessante, sobre o direito de felicidade. E aí tem um texto aqui que diz assim, ó, isso a gente viu, isso aqui não se refere exatamente ao caso concreto, mas isso aconteceu. Vocês podem lembrar. Diz assim, se os humanos forem deixados à própria sorte, a possibilidade de voltarmos à horda primitiva é grande. A barbárie, infelizmente, ronda a nossa condição. Por isso mesmo precisamos de sociedades justas e democráticas, que objetivem criar condições de bem-estar para todos. Condições de civilidade podem ser úteis para enfrentar fenômenos humanos e naturais. Então, essa situação a gente viveu, né, lá em Espírito Santo recentemente. Quer dizer, se vive numa situação de opressão, né? Quer dizer, a opressão é que faz a igualdade. Quer dizer, quando, na verdade, uma greve daquela natureza, a sociedade poderia continuar perfeitamente nas suas atividades normais. Mas a ausência de autoridade
né, as pessoas se transformam em horda. Mas vou voltar para o meu tema. Mas tudo isso, obviamente, tem a ver com o tema, que é um tema da garantia constitucional, né, dos direitos da personalidade, e também com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista inseriu 2 artigos que não existiam ainda na CLT. O artigo 255, vocês vão ter um pouco de paciência, porque eu me desordenei. Esses 2 artigos trouxeram para o âmbito trabalhista, 456, não. E eu juro que tem aqui, viu, gente? Que é o artigo que traz, são 2 artigos que trazem para as relações de trabalho, aqui, 223, estava aqui na minha página. 223C, que diz assim: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Quer dizer, não precisava dizer, não é? E, evidentemente, isso aqui não é taxativo, isso é exemplificativo. A sociedade se transforma. E quando a sociedade se transforma, o direito tem que, né, se quiser, né, tem que ir atrás. Como nós somos tradicionalmente positivistas, a gente gosta de lei, então precisa ter uma lei para algumas situações, quando para mim seria desnecessário. Mas, enfim, ter a lei é interessante, porque pelo menos tem uma referência de alguma forma. E depois, nos 223D, fala: a imagem, marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Aí poderiam dizer: bom, mas está protegendo a empresa? Então, eu acho que está protegendo sim a empresa, mas está trazendo uma responsabilidade nas relações contratuais de trabalho. E a relação contratual de trabalho, ela só se faz pela integração. Ela não se faz pelo desprezo. Então, o trabalhador, quando ele se identifica com a empresa, ele se identifica e ele se apresenta como empregado de determinada empresa. Isso se perdeu um pouco. Antigamente nós tínhamos isto, né? As pessoas tinham uma identificação com a empresa com a qual trabalhavam, né? Porque nós tínhamos um outro regime trabalhista que as pessoas permaneciam no emprego por longa data, né? Depois se aposentavam e se identificavam sempre com aquela empresa. Então havia uma reciprocidade, uma contaminação de uma empresa à figura do próprio empregado. Isso, ao longo do tempo, por força de uma legislação que quebrou essa relação de identificação, porque o trabalho virou algo descartável, porque o trabalho, né, não criou raízes, ainda mais hoje, nas gerações que nós temos hoje, quer dizer, a geração que está mais preocupada em buscar novas condições e não cria raízes. Quer dizer, a busca da criação de raízes numa relação de trabalho pode dar, né, uma garantia de emprego, pode dar uma estabilidade nas relações trabalhistas. E aí as pessoas precisam recuperar um pouco nessa ideia de que a empresa contamina a própria imagem do trabalhador. E neste tema, sempre é uma questão de uma via de 2 mãos. Assim como se tem que respeitar os direitos da personalidade, e aí trazendo a imagem como um direito que, para mim, é super importante, não só do empregado, mas como também da empresa, isso faz com que haja uma troca de valores. Uma troca de valores que obriga uma empresa, como hoje, todas se preocupam, com compliance. Preocupam-se com a ética, com a moral, ser transparente. A empresa, em função desse novo momento,
ela começa a ser mais transparente. E os trabalhadores começam a se identificar. Então, dentro desse processo do Lava Jato, de algumas pessoas que eu conheci, falando, onde você trabalhava? Ia falar o nome da empresa, falou, desculpa, mas eu não tinha nada a ver com aquilo. Tá bom, não é esse o problema, né? No trabalhador a gente, né, acredita, é óbvio, né? Mas o sistema é que é diferente. Então, eu me lembro que no passado, e aí tinha um escritório da advocacia em São Paulo que meteu os pés pelas mãos, enfim, tinha lá um problema muito sério, e os advogados que lá trabalhavam, né, se contaminaram com essa imagem do escritório. Nem ação trabalhista eles propuseram, que era para não dizer que eles tinham alguma coisa a ver, né? Mas esse é uma relação que dentro desse direito da personalidade é extremamente importante, né, na valorização das pessoas. Né, fala-se hoje, né, na representação dos trabalhadores nas empresas. Este é um tema que, se levado a sério, de novo, vai integrar trabalhador. Alguns poderiam dizer, mas e o sindicato, onde ele fica? Ele fica onde ele tem que ficar, atuando no sindicato. Mas no ambiente da empresa, é um ambiente de conquista de espaço. Conquistar o direito de manifestação, né? Conquistar o direito de poder falar, de democratizar as relações de trabalho. Por meio do sindicato, minha avaliação de novo, dificilmente nós vamos conseguir, né, democratizar o ambiente da empresa. Nós temos que começar de alguma forma. Né? E quando falo também, de novo, nesse assunto dos direitos da personalidade, me chama a atenção, eu sei que muitos dos senhores são contra, né? Eu acho que a contribuição sindical ela tinha que se transformar em facultativa mesmo, né? Porque nós precisávamos de maior responsabilidade, ou de mais responsabilidade nesta representação. A gente precisa de representatividade, porque o sindicato era fraco, e sindicato fraco é justiça do trabalho forte. Nós não podemos viver na insegurança. Então, essa contribuição sindical facultativa, para mim, ela é boa. Eu acho que... mas tem lá a questão do tributo, lei complementar. Mas, gente, antes de acontecer isso, todo mundo odiava a contribuição sindical. Todos diziam que a contribuição sindical era uma condição que violava o princípio da liberdade sindical. E hoje, quando ela é facultativa, a gente vê o contrário. Mas o sindicato vai fechar. Bem, se não é assim, já devia ter fechado há mais tempo. Não é? Porque sindicato que depende de uma contribuição compulsória é porque não tem representatividade. E eu sei que há decisões, né, para todo lado, há arguição de inconstitucionalidade, e nós vivemos nessa incerteza. Então, aproveitando o tema, que é o dia seguinte da reforma trabalhista, eu acho que o dia seguinte são alguns anos, né? Alguns anos porque há uma insegurança jurídica ainda. E é curioso, é uma insegurança numa lei que está colocada. É uma insegurança jurídica na aplicação da lei. Quando a lei diz que prêmio não é salário, você fala isso para o cliente, não, pode pagar prêmio que não é salário. Ele fala, mas peraí, a Ana Matra está dizendo que é. Fala, como assim? Não é? Ou então, olha, os juízes estão dizendo que não vai pegar a lei. Como que não vai pegar a lei? Não é? Eu acho que tem algumas coisas que tem que resolver. Por exemplo, né, só para terminar com isso, o teletrabalho. O teletrabalhador é aquele que trabalha preponderantemente fora da empresa. O que é o preponderantemente? Daqui 5 anos a gente vai ter uma súmula, não é? Para dizer o que é o preponderantemente. Porque não é, a jurisprudência vai construir isso e a gente vai ter que construir um novo direito do trabalho. A minha expectativa é que a gente construa um direito do trabalho a partir dessas novas regras. Vocês vão dizer, bom, mas excluiu muito o trabalhador, excluiu, mas eu acho que é o momento. Porque se o empregador acha que agora ele pode tudo, talvez seja o momento de, a partir daí, se ele está se achando, né,
aproveitar esse momento e reconstruir. Criar momentos de conquistas dentro das relações de trabalho. E por isso que eu admito, né, não integralmente, como todos, obviamente, que essa reforma ela trouxe uma nova reflexão, uma maravilha para nós, o direito do trabalho. Nunca se discutiu tanto na sociedade a questão trabalhista. Eu acho que tem uma valorização enorme todo esse discurso, todos falando, e nós vivemos num momento democrático que permite que todos falem, que todos, né, se manifestem favoravelmente ou contra, e é isso que a gente não pode perder, né? Quer dizer, admitir a fala contrária e refletir sobre a fala contrária também, para saber se não seria mais interessante, né, reconstruir e rever. Ainda disso eu estava lendo um artigo do professor Romita, de 2001. Ele falou em 2001 e parece que ele está falando hoje. Parece que ele está falando hoje. Não é? Porque é tão atual e nós vivemos tanto tempo paralisados, né, que na minha avaliação, talvez seja esse momento mais importante que a gente está tendo no direito do trabalho. Né? Eu acho que pelo menos a gente está tendo uma oportunidade de reconstruir, de rever. E a Justiça do Trabalho tem um papel extremamente importante nisso. Né? Como esse caso do autista que eu falei. Né? E obviamente, a Justiça do Trabalho pode equilibrar essa relação. Né? Então, eu queria, antes de terminar, agradecer ao Célio, que eu esqueci de falar do Célio. Célio Neto, né, é um batalhador, né, conheci lá na PUC, assim, uma pessoa extremamente talentosa e que, assim, dedicada ao extremo aos estudos, uma pessoa inquieta, né, e também aqui queria agora homenagear meu amigo Pedro Paulo, que chegou. Obrigado. Então, vamos parar por aqui. Muito obrigado, gente. Com a palavra, o Dr. José Afonso da Alegrave Neto para o debate. Obrigado. Queria agradecer o convite que me foi formulado e parabenizar o professor Paulo Sérgio João pela sua posição. Sempre quando fala em reforma é polêmica, né? Como diz na gíria, é bucha, porque o direito do trabalho ele é o mais ideológico de todos. Não existe direito isento de neutralidade ideológica. Não existe discurso neutro. Quando você se propõe um discurso neutro, você já está sendo ideológico. Porque a neutralidade interessa sempre o mais forte sobre o mais fraco. Então, quando eu construo um discurso que todos são iguais perante a lei, igualdade é apenas formal, por exemplo, eu já estou sendo ideológico, porque às vezes esse discurso da igualdade formal, ele já convém ao mais forte. Vamos admitir que todo mundo é igual, aí o mais forte engole o mais frágil. Agora, a reforma trabalhista, ela traz algumas controvérsias. Eu anotei alguns pontos aqui da fala do Dr. Paulo Sérgio João. Direito de personalidade, o contexto histórico, a questão do artigo 223C e D, que enumera quais danos pertencem à pessoa física e à pessoa jurídica, a ideia de compliance e a contribuição sindical facultativa. Antes disso, eu queria rapidamente fazer um contexto. Vejam, essa ideia de direito de personalidade, ela surgiu, na verdade, nós tínhamos um Estado absolutista, o rei, Luís XV, Luís XVI, o Estado sou eu, e quando a Revolução Francesa, os burgueses vêm, tomam o poder, o que eles queriam? Eles queriam colocar limites para o rei. Aí vem a bandeira da França. A bandeira da França ela é muito emblemática. Ela é azul, branca e vermelha. Ou seja, o azul é que a sociedade deveria ser livre. O branco, a sociedade deveria ser igual. E o vermelho, a sociedade deveria ser fraterna. Exatamente, direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração. Se você quer compreender direitos humanos, veja a bandeira da França, está lá os 3 direitos humanos. Ocorre que, nesse momento, surgiu a figura do direito subjetivo, do sujeito de direito. Nesse momento histórico, a época dos códigos,
né? O Código Civil francês está em vigor até hoje, Código Napoleônico de 1804. Nesse momento, o Código era mais importante do que a Constituição Federal, porque o Código era para quê? Para que o cidadão pudesse casar, celebrar negócios, contratos e pudesse deixar testamento. Então, nesse momento histórico, não tinha essa ideia de direitos de personalidade. Existia um viés muito patrimonialista do sujeito de direito que podia comprar, podia vender sem a interferência do Estado, sem mais a interferência do governo. Muito bem. Quando que surge a noção de direito de personalidade? Num segundo contexto de Estado social, de Estado do welfare state. Quando veio aqueles 30 gloriosos, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um novo momento, um momento não mais liberal, mas um momento social. Aí que nasceu o direito do trabalho. O direito do trabalho é um ramo novo. Ao contrário do direito civil, do direito penal, o direito do trabalho nasceu no início do século XX. Nós estamos falando de um ramo jurídico muito novo. Nesse contexto de Estado social, teoria de Keynes, os 30 gloriosos, nesse contexto a Constituição Federal passa a ser mais importante do que o Código Civil. E nesse contexto surge a noção de direito de personalidade. Não mais um viés patrimonial, sujeito de direito é aquele que pode celebrar contratos, pode casar. Não, fala-se em dignidade da pessoa humana. Vejam que o Brasil, a exemplo da Alemanha, nós temos um direito geral de personalidade. É o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. O princípio da dignidade da pessoa humana. Isso só foi possível no Estado social. O conceito de cidadania, eu gosto muito do conceito de Hannah Arendt, cidadania é o direito a ter direitos. Essa ideia de cidadania, de direitos sociais, de direito à personalidade, ele não nasce no contexto liberal da Revolução Francesa, ele nasce no contexto de Estado social. Ocorre que o Estado social se endividou e aí veio o Estado neoliberal. Queda do Muro de Berlim, Consenso de Washington, Fernando Collor de Mello assumindo o poder no Brasil, Brasil endividado, inflação de 84%, o Brasil vai lá no FMI e diz nós queremos empréstimo. Aí vem uma cartilha neoliberal, diz vocês querem empréstimo? Vocês vão ter que privatizar os portos, vocês vão ter que flexibilizar o direito do trabalho, vocês vão ter que se tornar um país neoliberal. Nesse contexto, nós inauguramos um novo paradigma. Não mais o liberalismo, não mais o Estado social e, doravante, um Estado neoliberal. E aí cria-se, minha cara amiga Morgana, cria-se algumas tensões, porque nós temos uma Constituição Federal de fundo, que é dirigente, emancipatória, cidadã, como foi chamada, e, ao mesmo tempo, uma economia de mercado. O maior jurista da atualidade hoje se chama Alain Supiot, professor do Collège de France, na França. Alain Supiot, ele diz que nós estamos vivendo um mito que não é só um fla-flu. Nós estamos vivendo um ponto de tensão muito grande. Qual que é essa tensão? Nós estamos saindo do mito desenvolvimentista para o mito do mercado total. Expressão de Alain Supiot, estamos trocando a governança das leis pela governança dos números. O que significa isso? O trabalhador hoje, doutor Paulo Sérgio, eu vi um artigo muito interessante seu, não sei se foi no Conjuro ou no Jota, que traduz um pouco essa fala do direito à imagem que o senhor fala, justamente da integração do trabalhador, e quando ele se integra à empresa, ele também faz parte, a imagem dele é uma imagem única. Achei muito interessante o seu artigo. O que o Alain Supiot fala? Nós estamos vivendo esse momento de tensão, porque nós temos uma Constituição Federal de 88 de cariz social, solidarista, conforme já escreveu um artigo do Dr. Arion, de cariz solidarista, dignidade da pessoa humana, cidadania, artigo 7º, que tem um caput que diz, dentre outros direitos, assegurando melhor condição social, e ao mesmo tempo uma economia extremamente aberta e neoliberal. E agora, essa é a primeira tensão, eu até não estava anotando aqui algumas tensões. Outra tensão interessante. Nós temos uma teoria do mínimo existencial, o núcleo duro da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana, a teoria do mínimo existencial, exceto a reserva do possível. O que é a teoria do mínimo existencial que o ministro Luiz Roberto Barroso escreveu antes de ser ministro do STF, professor de Direito Constitucional e que merece todos os nossos reconhecimentos? Ele diz que o mínimo existencial ele tem 4 pilares.
Renda mínima, educação básica, saúde e jurisdição. Vejam que o acesso à jurisdição está dentro do mínimo existencial. E agora, com a reforma trabalhista, nós temos uma nova tensão no ar. Porque com a redução da chamada justiça gratuita, e agora o processo do trabalho, ele está diferente do CPC, porque o CPC continua vigorando aquilo que diz, basta o empregado dizer que é pobre na acepção da palavra, que gera presunção iuris tanto. O processo do trabalho não mais. O trabalhador tem que provar que é pobre. Quer dizer, veja que troço doido. O CPC continua com isso. Nós temos que provar que somos pobres. Aí você reduz o que é justiça gratuita. O que você está mexendo indiretamente? No acesso à jurisdição. E agora eu falo como advogado. Falei até agora como professor, vou falar como advogado, vou abrir um parênteses. De cada 10 clientes que eu atendo hoje, no meu escritório, quando eu explico que se perder o nexo causal da perícia, doutor Alegrave, eu tenho um acidente de trabalho aqui, e eu entendo que é do acidente de trabalho. Não, nós temos que entrar com uma ação, vai ter uma prova pericial, o perito vai dizer se tem nexo causal ou não. O senhor acha que nós temos chance de ganhar? Essa é uma pergunta cruel para o advogado, né? Você acha que nós temos chance de ganhar? Nunca nada é absoluto no direito. Quando? 50%. Quando eu digo para ele que pode ser que não dê o nexo causal e ele pode sair devendo, de cada 10 clientes que eu atendo, 8 já desistem. Então nós estamos falando de 80% da redução dos trabalhadores que estão totalmente inibidos. Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas era interessante dar estava uma bagunça, uma aventura. E estava mesmo, eu tenho vergonha alheia dos meus colegas. Tinha gente que pedia tudo e vamos ver o que dá. Vocês, juízes, sabem melhor do que eu. Vocês devem estar cansados, para não falar outra coisa, de ver as aventuras jurídicas. Mas veja, erraram na dose. Erraram na dose. E a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então me parece que agora o trabalhador está muito inibido. Eu não estou falando daquele malicioso, não estou falando da aventura, até porque tem instituto para isso. Tem litigância de má-fé, a CLT nova trouxe um capítulo sobre dano processual, professor Paulo Sérgio João. O senhor sabe disso? Então, poderia deixar mais vivo a litigância de má-fé, mas não inibir dessa forma. E aqui então, respondendo, porque a minha função é só debatedor, eu queria dizer o seguinte, o artigo 223 C e D, como bem lembrou o professor Paulo Sérgio, eu concordo totalmente com ele, esse rol de direitos não pode, esse catálogo, usando uma expressão de direito constitucional, esse catálogo de direitos que define o que é dano extrapatrimonial, não é taxativo, ele é apenas enumerativo. A propósito, eu indico a obra do Ingo Sarlet nesse sentido, que ele explica muito bem esse contexto. A segunda ideia, até que ponto quando o trabalhador comete um erro, ele vai manchar a imagem da empresa? Sim, eu não tenho dúvida, tem que ter mais responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade não é só da empresa, é do empregado também. Mas hoje as coisas estão tão fluídas, tão líquidas, na expressão aí do Zygmunt Bauman, o mundo está tão líquido, está tudo tão descartável, até marido e esposa tão descartáveis, amigo, está um troço meio esquisito esse mundo, que eu lembro de Michel Serres. Michel Serres, ele diz que há uma diferença entre pertencimento e identidade. Identidade é eu, José Afonso da Alegrave Neto, descendente de italiano, filho de João, marido, isso é minha identidade. Pertencimento é outra coisa. Eu pertenço à torcida do Curitiba, eu pertenço à classe dos advogados trabalhistas, eu pertenço circunstancialmente a essa empresa ou a essa entidade. Então, Michel Serres, ele faz essa baliza. Outro, Michel Maffezoli também, quando eu falo das tribos urbanas, a necessidade que nós temos que ter de pertencer a tribos urbanas, grupos de Facebook, WhatsApp, nós temos uma necessidade. É um paradoxo hoje. Ao mesmo tempo, nós queremos ficar quieto com o nosso computadorzinho, é uma sociedade muito egoísta, muito atomizada, mas nós temos uma necessidade de pertencer a alguma galera, a alguma tribo urbana. E me parece que hoje, esse discurso, doutor Paulo Sérgio João, que o senhor bem levantou nesse artigo, ele está se esvaziando um pouco, porque hoje você não tem mais pertencimento. O empregado é terceirizado, é fragmentado, ele é intermitente. O empregado hoje ele não veste mais a camisa da empresa.
E não é nem culpa dele, porque as relações estão tão fluídas, estão tão efêmeras, estão tão sem comprometimento. Você veja, se chega alguém para você, doutora Morgana, no aeroporto e diz assim, eu posso falar com você um minutinho? Primeiro ela já fala minutinho, porque a pior coisa que tem é a gente parar para ouvir alguém. Daí, às vezes, eles falam algumas palavras mágicas. É sem compromisso, né? Essa palavra também é mágica, é sem compromisso. Então, nós estamos vivendo um mundo assim. É um minutinho sem compromisso. E o emprego é assim também. Olha, é um minutinho, um terceirizadinho, um intermitentezinho, um parcialzinho. E o mundo está assim. Então, me parece que essa discussão de dano moral nesse contexto pós-moderno, ele passa também por essa descrição da sociedade pós-moderna. E o último ponto que eu queria trazer é que o professor Paulo Sérgio João fala da contribuição sindical facultativa. É boa ou é ruim? Eu sou um crítico ao sindicato, mas eu acho que sem sindicato vai ficar pior ainda. E vai ficar pior até para o empregador. Porque o bom empregador, ele tem interesse na legislação trabalhista. Sim, porque se você é um empregador bem intencionado, a lei trabalhista, se você cumprir a lei trabalhista, ela se volta a favor de você. A lei trabalhista, ela é ruim para quem descumpre. Mas se eu tenho um modo de produção capitalista regulado, onde eu posso lucrar o que eu quiser, porque eu estou dentro da lei, o direito do trabalho me interessa também. E nessa perspectiva, eu queria encerrar aqui, a contribuição sindical facultativa. Ora, ou o legislador foi bipolar, ou ele é maldoso. Bipolar por quê? Porque tem hora que ele enaltece, meu caro amigo Manos, tem horas que ele enaltece a norma coletiva, a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, ele valoriza a norma coletiva. Mas, ao mesmo tempo, ele desvaloriza o sindicato quando ele praticamente sepulta qualquer fonte de renda. Não me parece que ele seja bipolar. Me parece que ele é maldoso mesmo. Muito obrigado. Temos perguntas da plateia? Alguém gostaria de fazer alguma ponderação? Então, rapidamente, em 2 minutinhos, eu gostaria de deixar aqui, doutor Paulo João, um apontamento que é até quase que uma reflexão e incômodo pessoal. O mundo mudou. O doutor Dalegrave faz essas ponderações e deixa claro que é multidisciplinar. Um tema não é apenas um tema. Um tema é quase que um buraco negro. E esse é o dilema da sociedade. Essa é a complexidade com que nós lidamos. E a responsabilidade do judiciário, e aqui vai uma ponderação enquanto magistrada, é justamente entregar a justiça. Então, doutor Paulo Sérgio, eu perguntaria se com a reforma e se com essas mudanças todas, com essas tônicas sociais, o judiciário tem capacidade por si próprio, dentro das estruturas de Estado, vamos pensar na solução estatal aqui, para entregar a resposta, e agora voltando então ao tema dos direitos de personalidade, ou realmente nós estaríamos pensando em possibilidades não estatais, dentro das esferas já abertas pela própria reforma, para a solução de conflitos desta magnitude? Então, eu penso... Está funcionando? Tá. Eu penso que sim, eu acho que a Justiça do Trabalho ela tem um leque muito aberto de atuação e até digamos assim, de conceitual, de transferência de uma responsabilidade. O que me parece o ruim dessa história toda é que a Justiça do Trabalho não tem, aí nós temos, né, o advogado é mais preventivo do que o litígio, né? Quer dizer, eu pessoalmente não gosto muito de processo, porque o processo resolve, muitas vezes, né? O juiz resolve o processo, mas o conflito não resolve, né? Então, são duas coisas que se dissociam, mas eu tenho a impressão de que nesse assunto da personalidade, a Justiça do Trabalho, dos direitos da personalidade, ela tem muito a fazer. Eu acho que nós, advogados, temos muito a fazer na valorização, né, das relações humanas e perceber essa identidade e nesse contexto, essa valorização.
Mas eu queria só falar mais uma coisa, posso? Eu queria falar da questão da contribuição sindical. Eu não resisto. Por quê? Porque a contribuição sindical ela está vinculada ao exercício da liberdade sindical. Se é a liberdade sindical, eu acho que não podia um juiz determinar o recolhimento. Porque é uma invasão, e aí sim, do direito da personalidade, da intimidade da pessoa. Não é? Como você falou, você torce para o Curitiba, mas eu não quero torcer para o Curitiba, quero outro. Eu torço para o São Paulo. Então, eu tenho a impressão de que essa determinação por sentença de mandar descontar é assim, uma repetição de mais do mesmo daquilo que a gente criticou o tempo todo. Né? Porque o empregado tem que ter essa liberdade. Eu acho que se a gente pensar que esse é o momento de uma reflexão, pode ser que tudo continue como estava. Nós não tivemos essa experiência, só os empregadores que tiveram experiência que eles sabem que perderam 30% da arrecadação. Mas eu queria uma opinião sua, bem rapidinho. O senhor não acha que a convenção coletiva deveria produzir efeitos apenas interpartes, somente para os associados? Ou seja, se eu quero usufruir da convenção do acordo, eu me associo. Porque senão fica também uma coisa esquizofrênica. A pessoa não quer pagar a contribuição, não quer pagar a taxa, mas daí se beneficia. Eu acho que seria simples, acho que até uma proposta do Dr. Gunther, que é uma autoridade nesse assunto, será que não seria mais simples? Então, convenção, eu queria saber a sua opinião sobre isso. A minha opinião é que, quem sabe, a gente vai para um pluralismo sindical. Porque aqueles que não se identificam ideologicamente com o sindicato e não querem contribuir, quem sabe eles arrumem outros que sejam mais próximos, né? Porque a história mostrou que o sindicato se separou, a cabeça se separou do corpo, né? Quer dizer, a diretoria do sindicato não tem muito a ver com, né, com os trabalhadores, e aí se esqueceu que o direito sindical é um direito individual que se exerce coletivamente, né? E aí fica né, fica mandando, né? Quer dizer, tem uma diretoria que manda. Né? E se separa daquilo que é, digamos assim, a massa crítica, que são os trabalhadores. Eu tenho a impressão de que esse momento é um momento de reflexão que a gente vai ter que passar. É um momento, assim, sem uma contribuição? Pode ser. Pode ser que em junho, em julho, tudo isso se acomode. Pode ser que se acomode, mude tudo isso. Mas agora, eu tenho a impressão de que a gente não pode repetir mais do mesmo. Eu fico assim triste quando eu vejo uma sentença que manda recolher. Aí manda recolher assim 15%, 60% para o sindicato. Por quê 60%? Porque para onde que vai? De que forma que é? Vai para a Caixa Econômica? Vai ratear? Não vai? Aí ficou um pouco, né, uma terra sem dono isto. Então eu acho que, do ponto de vista assim, objetivo, é o momento que a gente vai viver. Quer dizer, eu acho que a Justiça do Trabalho não poderia suprir aquilo que o legislador mal fez, ou que foi maldoso, como diz o Dalegrave, né? Mas eu acho que não é essa reparação que vai resolver isso, vai criar mais confusão, né? E vai ficar numa continuidade no modelo que a gente sempre contestou, sempre criticou, né? Eu acho que é uma oportunidade de tomada de consciência, não sei. Você diz, mas né, nem todo trabalhador tem isso, mas quem sabe ele vai. A hora que ele perceber que não tem, ele arruma. Não é? Eu tenho a impressão de que é isso, não sei, eu acho que é uma expectativa de ver um pouco isso, né? De sentir esse resultado aí. Vai ser duro, às vezes é cortar na carne, mas eu acho que tem que passar por isso. É isso. Quem sabe aí a identificação gera uma identidade. Né? Bem, com isso nós encerramos então a conferência de abertura, agradecendo profundamente ao debatedor José Afonso Dalegrave Neto, ao nosso conferencista convidado, Dr. Paulo Sérgio João, e a todos que aqui nos acompanham. Muito obrigada e seguimos na sequência.